Marco Bagagens. A natureza é o corpo de Deus e a natureza sempre tem muito ainda a ensinar ao ser humano. Começamos o nosso programa falando sobre as propriedades medicinais das plantas. As plantas medicinais, elas ainda parecem que vivem num universo paralelo quando a gente fala de cura. Toda a nossa história como civilização é de origem da natureza, o homem faz parte da natureza, mas ainda assim tem pessoas que colocam dúvidas sobre as propriedades curativas das plantas. Por quê? As plantas, elas são o grande alicerce das curas em geral e sempre foram desde o início. A própria indústria farmacêutica se baseou nas propriedades terapêuticas das plantas para poder formular os seus remédios. Acontece que nós vivemos uma sociedade baseada na economia e, infelizmente, o que dá dinheiro são as patentes, ou seja, os remédios patenteados. Então, dificilmente alguém vai conseguir patentear, e mesmo que patenteasse seria fácil. Inclusive, trabalhos científicos foram feitos muitas vezes contra as plantas medicinais em prol da indústria farmacêutica. Dentro de todo esse vasto campo das propriedades curativas das plantas, como que se utiliza corretamente? Dentro do seu trabalho você consegue direcionar realmente o paciente para uma cura plena. Como funciona? Existem vários critérios. Por exemplo, nós podemos nos basear pela medicina chinesa. Tem plantas com propriedades que aquecem, indicadas para pessoas que têm frio interior, plantas que removem a umidade e o frio, que podem ser indicadas inclusive para situações de viroses. Nós temos também o critério de acordo com os centros de energia. Por exemplo, plantas com um espessamento maior, um volume um pouco maior e que retém mais água, podem ser indicadas para centros energéticos inferiores, enquanto que plantas mais sutis, delicadas, com aromas, podem ser indicadas para centros superiores. Nós também podemos pegar como critério a homeopatia. Eu sou homeopata também, acupunturista, ortomolecular e nutrólogo. Então, nós temos as propriedades de plantas que podem atuar também em nível consciencial, como por exemplo a base de florais, e cada pessoa tem o seu determinado floral, assim como uma determinada planta, etc. E também nós podemos nos basear de acordo com os critérios da ortomolecular. Por que o ser humano ele tem tanta dificuldade em reconhecer essa propriedade curativa da natureza e viver de fato em harmonia com o nosso meio ambiente? Houve uma classificação geral dos estados nossos de acordo com os critérios da medicina vigente. Então, acredita-se, por exemplo, que o principal seria tratar o sintoma, ao invés de resgatar a totalidade da pessoa. Por isso que são linguagens diferentes. Uma linguagem é a linguagem da medicina alopática, hospitalar. Outra coisa é a linguagem presente nas pessoas, que vai ao encontro da nossa intuição, da informação que há na nossa essência e que tem uma correspondência maior com a natureza. Um animal, por exemplo, ele faz isso automaticamente. Uma coisa importante, a medicina através das plantas medicinais, ela pode tratar qualquer tipo de enfermidade? Ela realmente pode curar qualquer tipo de doença? Não, ela é limitada exatamente no sintoma e por isso mesmo que muitos trabalhos científicos baseados em plantas acabam não resultando em critérios de assertividade, exatamente porque se baseiam apenas no sintoma e não na totalidade, porque da mesma forma que a homeopatia, as plantas também devem ser valorizadas de acordo com a essência de cada um. Digamos, uma pessoa obesa, eu não tenho que me focar unicamente na obesidade, seria um grande erro, porque a obesidade é uma doença multifatorial. Então eu preciso ver a pessoa por inteiro. Doutor, por último, como que o senhor consegue saber qual planta se encaixa com aquele indivíduo? Como é que é feito isso? Eu uso alguns critérios, como eu falei, baseados naquilo que é o principal para ser curado. Tem uma coisa na homeopatia que se fala, o que há de digno de ser curado. E o que há de digno de ser curado vai depender exatamente das condições que a pessoa está. Então, se uma pessoa tiver um problema psíquico principal, eu posso pensar num floral.
E uso ainda como um recurso secundário a biorressonância. É lógico que os principais critérios são a clínica, exame laboratorial, mas eu posso usar também a biorressonância para saber qual a melhor associação. Então eu posso pensar também em termos de plantas para os órgãos, inclusive para tratar feridas, cicatrização, hipertensão, qualquer problema. A natureza realmente ela tem resposta para todos os males? Eu diria que sim, basta nós sabermos exatamente como nos conectar. Inclusive um ritual que é feito, por exemplo, o ritual de tomar o chá, não deve ser menosprezado, porque isso vai abrir portas dentro de nós para que possamos receber corretamente a informação da planta dentro de nós. Fonte inesgotável de vida, o Sol, ainda tem muito a oferecer ao ser humano. Sem ele, a nossa existência não existiria. Vamos entender um pouco melhor sobre as propriedades curativas do Sol. Olá pessoal, eu sou Dulce Viana, consultora e palestrante em terapia quântica. E hoje nós vamos falar como que a natureza beneficia a nossa saúde de uma maneira que muitas vezes nós não enxergamos. Nós vamos falar hoje sobre os biofótons, a luz da nossa vida. Nós seres humanos, nós somos muito mais do que átomos, células ou matéria. Nós literalmente somos seres de luz. O nosso organismo, ele capta, através do sol e da alimentação, ele também produz e emite biofótons. Bio, vida, fóton, luz. Então, os biofótons, eles são pacotes de ondas com informação, transmitida a todos os sistemas vivos. É uma luz eletromagnética que transmite, inibe e organiza as funções vitais dos átomos, das células e das moléculas de todos os órgãos. No DNA, ele consegue armazenar e liberar fótons. Olha a importância, o nosso código genético. Ele armazena e libera fótons, criando emissões biofotônicas que detêm a chave para a saúde ou para a doença. Determina ainda a saúde dos tecidos vivos do nosso organismo. Olha que lindo! O Sol é o principal fornecedor de biofótons. Nos vegetais, a entrada dos biofótons surge pela fotossíntese, que nós captamos pela ingestão de alimentos frescos e 100% biológicos. No livro que narra a criação, no Salmos 84:11, diz que Deus é Sol. Isso porque ele é a fonte de toda a energia dinâmica. Energia dinâmica é o átomo em ação. Olha como que nós beneficiamos da natureza, de tudo que foi criado para o nosso benefício. E olha que interessante, os biofótons, eles não só orquestram o corpo, ativam e inibem processos bioquímicos e organizam a matéria, mas todos os organismos vivos, eles emitem uma corrente constante de fótons como meio para dirigir os sinais de uma parte do corpo para outra e inclusive para o mundo exterior. Nós podemos ver aí na tela essa gravura de uma pessoa não fumante, a quantidade de biofótons que existe no organismo dela. E uma pessoa fumante, com essa oxidação galopante dentro do organismo, a quantidade diminuída de biofótons. E o nosso organismo é um verdadeiro show de luzes, com os fótons dançando por toda parte, transportando mensagens entre as partículas, entre as células. Interessante que os biofótons, eles viajam na velocidade da luz. Então, esse pacote informacional entre as células, ele chega muito antes da química, da bioquímica no nosso organismo. Então, se você puder, 10 minutinhos por dia, colocar a palma das suas mãos em direção à luz solar. Aqui na palma das mãos, nós temos uma camada dupla de neurotransmissores, a lâmina lúcida, que capta essa energia solar e leva essa informação, esses fótons, que são gerados, biofótons, para dentro do nosso organismo. Faça essa poupança.
para o seu DNA, para que os seus cromossomos, os telômeros, se mantenham saudáveis com essa energia que o Sol nos dá gratuitamente. Muito mais do que isso. Seja luz por onde quer que você vá. Gratidão, gente. Até uma próxima. A ligação entre a mulher e a natureza sempre foi muito sagrada. Vamos entender um pouco da visão da sacerdotisa Milena Sintra falando a respeito dessa ligação. A natureza tem um papel fundamental na composição do ser humano e algumas religiões têm essa ligação mais forte, mais intrínseca com a natureza. A Umbanda ainda é muito mal conhecida e entendida. O que é a Umbanda para você? A Umbanda, para mim, é uma religião que conecta o ser humano à natureza. Então, os pontos energéticos da natureza são pontos ligados à força orixá, e a Umbanda valoriza toda essa relação do homem e a natureza. Na tua vida, como que surgiu esse despertar para a Umbanda e como nasceu essa força de você, Milene, se reconectar com a natureza? Tá. Olha, eu acho que a Umbanda surgiu de uma maneira muito interessante, porque eu acho que eu não me encaixava em nada. E a Umbanda foi a religião que eu encontrei que foi mais permissiva com tudo aquilo que eu trazia. Uma vez que eu não era da religião, eu não entendia de onde vinham os guias, as orientações, a relação com esse universo invisível. E aí eu fui procurar, né? Eu andei em todas as religiões, eu fui conhecer, fui estudar. E a Umbanda foi a religião que me aceitou e que me entendeu, supriu as minhas necessidades, né? E aí, estou aqui, 20 anos de Umbanda. Existe ainda uma névoa, uma obscuridade muito grande na compreensão da religião. O que você poderia dizer sobre a parte prática dela e os verdadeiros ensinamentos que ela traz? A Umbanda fala de energias, tá? As pessoas criam uma dificuldade em entender tudo isso, porque existe toda uma máscara que esconde o que de fato é essa religião. E as pessoas não tentam entender, elas não estudam para entender, elas se referem, elas associam tudo que se fala de Umbanda de uma maneira muito pejorativa, e elas usam isso para justificar aquilo que elas não querem aprender. Então eu entendo que a Umbanda tem uma ligação com a natureza muito forte, é uma religião que fala muito de energia e uma religião que adotou rituais, né? Você ritualiza tudo aquilo que você precisa para se conectar a essa energia. A Umbanda é essencialmente uma religião de rituais. O ser humano ele é parte da natureza, mas o nível de consciência das pessoas muitas vezes parece ao contrário, que a natureza é apenas um detalhe. Sim. Na tua visão, como isso pode de fato ser resgatado? É interessante porque o ser humano ele se distanciou muito da natureza. E hoje, esse religare, através da religião, ele está um pouco confuso, está um pouco perdido. Então, dentro dos templos de Umbanda, nós criamos pontos energéticos de força que são associados a pontos da natureza. E aí o ser humano começa a se reconectar dentro do terreiro para depois buscar essa conexão lá fora. Então é mais uma natureza energética e simbólica do que de fato a natureza, dentro dessa cidade, dentro dessa selva de pedra, né? Como mulher, como é a sua ligação energética? Existe o sagrado feminino também do seu relacionamento com a Umbanda e com a natureza? Muito, muito. Dentro da Umbanda, o sagrado feminino ele é representado pela força pombagira. Então ela é a energia que valoriza, né, o ventre, valoriza o básico, valoriza a mulher, né, fala de sensualidade, fala de poder, fala de força, né, e eu acredito que a pombagira é a energia que mais representa esse sagrado feminino. Historicamente, o lado esquerdo é o lado feminino. A palavra sinistro, aqui em italiano, quer dizer esquerdo, é o lado da mulher, o lado da deusa. Ao longo da tua vivência, você também desenvolveu muito esse lado da esquerda,
e da espiritualidade, até, por exemplo, criando livros como esse aqui atrás. Queria que você falasse um pouquinho a respeito. Nossa, é verdade. A Umbanda me fez trabalhar e olhar para um lado, né, para o feminino. Hoje a sociedade cobra muito da mulher a ideia de poder, de ter uma profissão, de ter uma atitude, de se firmar, né, no meio social. E aí eu fiz tudo isso, eu tracei isso para mim também, fiz esse percurso, né? E aí quando eu voltei para a Umbanda, aliás, quando eu entrei na Umbanda, eu tive que entender que eu precisava, antes de tudo, encontrar essa mulher, né, esse feminino. E a ideia de ser uma sacerdotisa de Umbanda foi muito pesado, porque a mulher tinha que sair, de repente eu tinha que voltar e ser a mãe, né? Foi um pouco difícil, mas assim, à medida que eu aprendi a ser a mãe, ser a sacerdotisa, eu precisei criar uma forma de dividir isso com as pessoas. Então, a partir daí surgem os livros que eu escrevo, explicando a Umbanda de um ponto de vista, ora pelo Exu, ora pela Pombagira. Esse livro é um livro que ele conta a minha história desde pequena, do ponto de vista do Exu que me acompanha, que é o seu Zé Quimbandeiro. E esse trabalho é um trabalho que eu julgo fantástico dentro do terreiro. Os guias me deram 7 anos para editar 36 livros. Nós já temos 8. Uma coisa importante, nós sabemos que toda transformação do mundo é uma transformação interior. A Umbanda ela tem sim um papel fundamental também nessa construção, sobretudo de um ser que se afastou da natureza, mas que indubitavelmente ele tem que se reencontrar. Como que você vê a Umbanda daqui para frente, dentro dessa transformação? Como que você enxerga essa necessidade de mudança, sobretudo em alguns aspectos? E como tudo na vida, tem pessoas que passam, tem pessoas que vão, mas poucos de verdade seguem o caminho verdadeiro. Verdade, verdade. Eu acredito que a Umbanda está num processo de mudança, de ressignificação, até para estabelecer alguns padrões, né? A Umbanda ela traz muito a ideia do catolicismo, muito forte, principalmente nas imagens. A Umbanda traz a energia, onde fala de orixás, e aí traz a parte do espiritismo, né? Onde você tem as entidades que estão sempre auxiliando o processo do ser humano. Eu acredito que a Umbanda está num momento de mudança, porque a Umbanda veio para se estabelecer. Nada melhor que voltar às origens e entender todo o conhecimento africano sobre a relação do homem com a natureza. A cultura africana ela tem na sua formação todo um olhar voltado para a natureza. Ela nunca esqueceu da onde o ser humano veio, da origem dele. Como que funciona desde da idade menor para vocês essa relação com a natureza? Na realidade, Rogério, a palavra orixá já é questão de natureza. E quando você ouvir os africanos falando a palavra orixá, é questão ligado à natureza. Quando você fala do água, é Oxum. Quando você fala do fogo, Ogum? É Xangô. Você quase pegar Xangô. E quando você fala do Ogum, já é metal. Que todo mundo inspira todo dia é Inhaçã. Então, é difícil você falar de espiritualidade, religiosidade africana, sem falar de natureza. Para ficar um pouco mais fácil para quem não conhece, o que a natureza representa dentro da religião? Qual é o papel dela? É tudo. Porque a água você respira, a água que você toma, a terra que você vive, tudo nascer, tudo que você come, viste, e tudo sobre o ser humano, a criação dele, e tudo é natureza. Então, quando você falar de problema que a natureza gera, a resposta está dentro da própria natureza. Então, por isso que quando fala desse momento do coronavírus agora, se você vai ver, fascina, vai lá ver da onde busca essas respostas dentro da natureza. Você acredita que nessa questão do corona, a natureza está dando uma resposta ou um alerta ao ser humano? Com certeza, absoluto.
inclusive todos que foi dado como se foi exposta para a vida, exposta para convivência, exposta da vida, tudo volta à natureza. Não tem como você fugir disso. E o ser humano precisa começar a respeitar a natureza. Por que você, principalmente na cultura ocidental, observa que as pessoas elas têm problemas de se relacionar com a natureza? Por quê? Porque a gente fala mais de ilusão. Porque a religiosidade, quando você fala ele com um termo, algo ligado farmacêutica, por exemplo, é uma coisa química, por exemplo, como ele reage no corpo rápido. Por exemplo, se está com dor de cabeça, você usa uma paracetamol. Eu sou bioquímica, eu sei como que é. Onde você paga para algum órgão no corpo que está flutuando. Para aquele momento, mas você pode usar, por natureza, para isso, usa bio. Quando for falar do bio, alguma coisa de vida, natureza, planta. Para ele, e processo vai ser pela natureza. Se você usa química, ele para, como se foi você dar um break no carro, um brusco. É diferente quando você dá devagar, ele para, e você chegar naquele seu equilíbrio que você mais precisa. Você diria que a natureza ela tem resposta para todos os males, para todas as doenças? Todos, porque os africanos já vêm com questão de aquilo que você chama de positivo e negativo, eles falam que está junto, ele nunca separou isso. E o processo do desenvolvimento do ser humano dependendo em cima dessas duas formas. O problema começa quando você começa a separar bem e mal, aí é onde vem o problema do ser humano. Se você acredita no desenvolvimento humano, com certeza você não quer que ele cresça um dia para outro. Por exemplo, você chegou até aqui em cima, subindo de grau a degrau. Se você quer chegar no 16º andar, aí você pode cair, como também tem sorte de conseguir chegar lá. Mas possibilidade para você cair é 90%. Agora você imagina, você sobe primeiro, segundo, terceiro, acelera. Isso é o bio, que é a parte de biologia. Ele vai desenvolver o crescimento do humano aos poucos. Então, se você usa a química, você faz ele com gosto. Como se for aquelas coisas que você quer que pare instantâneo. Então, no processo, você cria uma danificação muito forte ao corpo. Então, por isso que nós acreditamos muito na parte do processo de bio, onde você fala do processo da natureza, do água, tratamento que você pode tratar com água, algum tratamento que você pode tratar com fogo. Quando a gente fala de fogo, algumas energia, calor, pouquinho, vento, que é tudo pela medida, tudo pelo equilíbrio. Porque a própria energia também não pode ser demais. Porque quando é demais, você fica com ansiedade. Quando é menos, você fica com o quê? Depressão. Então, quando você fala de espiritualidade, você está buscando o quê? Equilíbrio entre corpo e alma. Entre as terapias tradicionais e modernas surge o coaching. E ele sempre olha para a natureza como um fator fundamental entre o homem e a existência. Estou aqui no programa Eco Bagagens para falar sobre a relação entre coaching e natureza. Então, primeiro falando um pouquinho sobre coaching. Coaching, na verdade, é um processo que nos ajuda, nos auxilia a identificar o que está acontecendo. Esse caminho é exatamente um processo. E quando a gente fala de natureza, é super importante lembrar que a natureza é a mãe dos processos, né? E quando eu trabalho com os meus clientes, quando eu falo com as pessoas,
eu acho bem importante lembrar de fazer essa correlação, né, da gente observar a natureza, lembrar que nós também somos natureza, nós também temos os nossos processos, né? E mesmo quando a gente está falando de um objetivo, quando a gente está falando de usar o coaching para atingir um objetivo, esse caminho que a gente vai traçar, ele vai levar a gente a vários processos. Não só o processo de atingimento do objetivo, mas também o processo da gente identificar quais são as nossas maiores forças, quais são as nossas fraquezas, trabalhar essas coisas, retirar os limites que estão sendo impostos, autoimpostos neste processo, neste caminho, né? E a natureza, ela é a rainha de nos ensinar as coisas da forma correta, de como vivenciar esses processos, né? Ela pode ser uma grande professora para nos ensinar certos processos. Então eu vou compartilhar aqui algumas ideias que podem ajudar a gente a conviver de uma forma mais tranquila com esses nossos processos e que estão linkados completamente com a natureza. Um deles é: o dia que você planta a semente não é o dia que a árvore dá frutos. E esse é bem bacana, assim, porque muitas vezes a gente começa um novo projeto, a gente começa um novo processo, um novo projeto, qualquer coisa da nossa vida, já imaginando que aquilo tem que ser, né, assim, ter um sucesso, já chegar naquele patamar, naquela ideia, naquele nível, né? Nós mesmos, quando estudamos, quando buscamos um aprimoramento, nós já imaginamos aquele momento em que tudo vai acontecer muito rapidamente. E a natureza ensina a gente exatamente o contrário, né? Que existe um processo desde a semente, desde o momento que a semente é plantada, até o momento que ela vai dar frutos, né? Existe um tempo de maturação, existe um tempo para que isso cresça da forma correta, né? Então, todas as vezes que a gente tiver algo na nossa vida, um projeto, algo acontecendo, é sempre a gente lembrar que hoje a gente planta a semente e que nós temos de ter a paciência, né? Fazer tudo o que precisa ser feito, mas ter a paciência de aguardar que essa semente dê frutos lá na frente. Uma outra coisa bem bacana que a natureza ensina a gente é a lagarta, né? A lagarta, ela, no dia que ela acha que ela realmente vai morrer, né? Que ela fica lá, ela se torna um casulinho, fica ali presa. No dia que talvez ela pense que ela vai morrer, ela se torna uma borboleta e fica livre. E conosco não é diferente. Quando nós estamos vivenciando processos de evolução, processos de autoconhecimento, processos esses que o coaching e várias outras terapias também proporcionam pra gente, tem momentos da vida que a gente acha que é muito insuportável, que aquilo já é o fim, né? Que aquela situação já chegou no limite, que aquilo vai ser o fim de tudo. E na verdade não é o fim, pode ser um grande recomeço, né? É um processo de recomeço com liberdade, um processo de recomeço onde a gente pode voar, né? Ir muito além de onde nós iríamos antes. Isso é bem legal de lembrar. Existe um outro ponto muito, muito importante que é lembrar da flor, né? A flor, ela desabrocha sem se perguntar se as outras flores vão se incomodar com o desabrochar dela. E quantas vezes na nossa vida, durante o que a gente vive, nos nossos projetos, no nosso trabalho, na nossa rotina, a gente se incomoda com o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar do nosso comportamento, o que o outro vai achar do que a gente quer executar, quando na verdade essa não deveria ser a nossa preocupação. Nós deveríamos apenas desabrochar, apenas sermos autênticos, fazermos o que nós sabemos fazer de melhor, usar as nossas potencialidades, né? Para iluminar as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas a verem que elas também podem ser tão autênticas quanto nós, elas também podem desabrochar suas maiores potencialidades, né? E transformarem a vida ao redor delas. Chegamos ao final de mais um Eco Bagagens. Agradeço a audiência de todos e convido vocês a estarem conosco no nosso próximo encontro.